Muito bem, hoje nós estamos estudando, a nossa sessão de estudos é de número 18, dia 10 de outubro de 2024. Nós estamos estudando mediunidade e o médium, então, no capítulo 22, que trata da obsessão. É um capítulo um pouquinho longo, então ela dividiu em dois. Então tem a parte um e a parte 2. Nós vamos hoje ver a parte 2. Desculpa, 1. É, lembrando que nós estamos estudando o livro Mediunidade, que é de Terezinha Oliveira, e esse, além do livro, né, e além do estudo que nós estamos fazendo, também tem na internet esse é, o estudo completo, capítulo por capítulo. Então, aqui está ele, né? Capítulo 22, obsessão. O que que é obsessão? Então, tem uma definição que ela dá aqui, que é bastante simples, mas que é objetiva. Então, é o seguinte: em linguagem espírita, então, através do espiritismo, a gente aprende que obsessão é ação prejudicial, tá? Espírito bom não prejudica. Espírito que tem um objetivo de fazer o mal, então, é obsessão e, portanto, prejudicial. Insistente, dominadora de um espírito sobre outro, exercida por conta própria ou amando de terceiros. O que quer dizer isso? Então, é de um espírito para outro. Vamos sempre nos lembrar que nós somos espíritos. É isso que nós somos, só que estamos encarnados. Então, um espírito pode obsidiar um outro espírito, que somos nós. Então, E, e ele pode ser por conta própria ou amando de terceiros. O que que significa? Que o espírito pode fazer porque ele quer, que ele tem um motivo para isso, ou então alguém meio que contrata ele para obsidiar alguém. Então, olha a que nível que chega, né? Então, mas peraí, então um espírito pode contratar outro espírito para obsidiar um encarnado? Pode. Um espírito pode, um encarnado pode obsidiar pode contratar um espírito para obsidiar um, um encarnado? Pode. Lembrando que sempre é espírito para espírito. A gente ainda não tem essa certeza, não é certeza, mas assim, essa conclusão, sabe? Esse convencimento que nós somos espíritos. Pode ver que a gente fala o meu espírito, a gente tem que falar o meu corpo. Porque o corpo é acessório. O espírito é aquilo que vive e sobrevive, né? E pré-existe. Então, o espírito é aquilo que importa realmente. Então, nós temos que estar pensando sempre do ponto de vista espiritual. Quando Jesus falava, meu reino não é desse mundo, ou então ele falava na vida eterna, né? O reino de Deus. Então, ele falava tudo isso pensando onde? No plano espiritual, porque aqui é passageiro. Quanto tempo nós temos? Nós não sabemos. A gente sabe só da passagem de vinda, né? Pô, a passagem de volta, a gente não sabe ainda. Mas é uma realidade. E nós temos que ter essa realidade de forma tranquila e clara, que somos espíritos de passagem por aqui. Eu me lembro de um conto, lá vem eu com os meus contos, né? Que era assim: o, vivia um sábio numa casinha, bem simples, num lugar ermo. E aí, o que que ele tinha? Uma casinha pequena, não tinha, era um cômodo só, né? Onde ele tinha umas vasilhas, né? Uma cama e a pouca roupa que ele tinha. Aí passa um jovem de mochila, né? Um mochileiro, passa assim e entra lá, é acolhido pelo sábio lá, e ele e come lá com o sábio e tal, e conversam. Ele fala assim: poxa, mas o senhor tem tão pouca coisa aqui, né? O senhor precisava de mais coisas, né? Por que que o senhor não tem mais coisas? Ele falou: olha, eu tenho o que eu preciso, porque eu estou de passagem aqui. E aí continuaram conversando e tal, e o menino não se conformava, que ele tinha tão pouca coisa, né? Passou uma vida e não juntou nada, né? Daí ele falou assim: e você? O que que você tem na mochila? Né? Ele falou assim: eu tenho aquilo que é necessário para mim, para eu poder fazer minhas viagens, né?
Né? E por que que você não tem mais? Ah, porque eu tô de passagem aqui, né? Então, tá vendo? Como eu, você também está de passagem. Então, ele carregava, o menino carregava aquilo que ele precisava, assim como o sábio carregava aquilo que ele precisava. Então, é isso que nós temos que lembrar. Nós estamos de passagem aqui. E tudo aquilo que a gente armazenar, tudo aquilo que a gente juntar, é tudo aquilo que é imperecível, né? Então, no fim, eu fui longe, né? Deixei a obsessão aí e fui parar né, em outra coisa. Mas, então, é isso. Nós somos espíritos e nós estamos aqui de passagem. Então, a gente carrega aquilo que seja necessário para a gente ter o aprendizado que a gente precisa ter, né? Então, então, pode ser por conta própria ou amando de terceiros. Em alguns casos, quando a ação é intensa e continuada, pode vir a causar reflexos prejudiciais no organismo do obsidiado. Então, um encarnado pode ter o organismo todo debilitado em virtude da ação do espírito. E a obsessão ela tem várias formas, como a gente vai ver. Mas só para ilustrar uma primeira forma, desencarna alguém numa família, de um processo de muita dor, muito sofrimento. Quando a gente desencarna, a gente vai para lugares que a gente conhece. E normalmente a casa da gente é o lugar que a gente mais conhece. Então a gente e vai para casa e ali começa todo um processo. Alguém, ou mais de uma pessoa, começa a sentir as mesmas dores que o falecido, né, entre aspas, sentia. Então, o que que acontece? Ele fica ali, de alguma forma, obsidiando, porque, ainda que seja de forma involuntária, né, e ele afeta a saúde das pessoas. Por quê? Porque ele carrega com ele essa, esse sofrimento, essa dor. Então, o espírito, se ele está doente, obsidiando alguém, ele carrega essas dores e transfere para o encarnado. Por isso que ele fala, né? Por isso que ela fala isso aí, né? Que chega a ter reflexos prejudiciais no corpo físico do encarnado. Tá? Aí ele fala assim, como é que acontece? Aqui tem aquela observação que assim, ó, espírito bom não obsidia. Ele se aproxima de nós e causa boas impressões, bons sentimentos. Então, pessoas familiares a nós, ou bem-intencionados, o que nunca viu a gente, mas quer nos ajudar, né, ele transfere para a gente essa sensação de bem-estar. Né? Então, por que que acontece? Oi, pois não. Aquele que você deu, por exemplo, familiar, ele não seria um espírito ruim, Não, mas não. Ele involuntariamente está prejudicando, mas ele realmente ele não é. ignorância, Isso. que É vão que aceitar a morte. isso, mas assim, mas não é propriamente uma obsessão, é uma aproximação, né? Porque não tem para onde ir. Talvez o exemplo não foi um dos mais felizes, tá? Porque a gente está falando que o obsessor é alguém que intencionalmente quer prejudicar, tá? Então, mas a condição de espíritos pode transferir para o encarnado, isso, tá? Não quer prejudicar, tá? Então, acho que é melhor a gente realmente bater nessa tecla, né? Esse concerto que nós estamos fazendo agora, tá? Deixa eu, Marcos, você se importaria de abaixar um pouquinho a temperatura? Eu me esqueci. Acho que uns 78 tá bom. Obrigado, hein? Então, como que Com 60 é pagar também. a gente Freezer. melhor então, melhor então, isso. Então, por que que acontece a obsessão, né? Primeiro, por débito de um espírito para com outro, né? Isso pode acontecer nesta vida ou em outra. Eu faço um grande mal para o Marcos. Vamos fazer o contrário, vai. Ele faz um grande mal para mim. Eu desencarno. Eu já vai que fala que vai desencarnar, a gente já vai ficar bravo aí. Mas, então, ele faz um grande mal para mim e eu desencarno. Eu quero uma vingança contra ele.
Eu não estou satisfeito. Eu vou cobrar dele isso que ele fez, que inclusive me levou à morte. Então, eu passo a ser um obsessor dele. Tá? Então, esse é o motivo. Então, por débito de um espírito para com o outro. Isso pode acontecer nessa vida, ou pode acontecer numa outra vida. Sim. Uma dúvida com relação a isso. É, é o espírito que escolhe obsidiar o outro? Tipo, nesse exemplo especificamente que você falou. Ou existe, quer dizer, algum, algum tipo de, vamos dizer, controle, enfim, no mundo espiritual, de que, enfim, aquele espírito é autorizado, vamos dizer, de ao outro, porque o outro, vamos dizer, merece aquela missão para se desenvolver. Existe a lei de causa e efeito, né? Então, não adianta, a gente fez alguma coisa, a gente colhe o resultado daquilo que a gente fez. Se fez uma coisa boa, colhe um bom resultado. Se fez uma coisa má, seguramente vai colher um mau resultado. Então, é um processo de, assim, de retificação de uma coisa que está fora do lugar, tá? Está fora do normal. Então, o processo é permitido porque é natural, sabe? Você está nesse planeta, você se esconde no corpo de hoje. Digamos que você, até isso tem muito na literatura, a gente vê isso, e até mesmo nos trabalhos mediúnicos a gente vê isso. A pessoa tem, durante uma existência, ela vem como mulher, e ela afeta grandemente uma pessoa, prejudica muito, né? Passa-se o tempo, se perdem, não conseguem, sabe, não se encontram mais, mas aí, de repente, o espírito reencontra essa pessoa. Só que essa mulher está no corpo de um homem, reencarnou como homem. E o espírito, inclusive, ele fala: não adiantou ela se esconder no corpo de um homem, eu encontrei ela. Ela está diferente, mas eu sei que é ela. Então, há todo esse envolvimento que há uma cobrança natural como resultado. É permitido. Agora, como é que se resolve isso? De alguma maneira, tem que haver uma reconciliação. E tem muitas maneiras. Algumas podem até ser que retornem numa família, na mesma família, e estão juntos ali para poder se reconciliar. Esse é o caso mais, sim, digamos, efetivo e mais extremo. Mas também é possível que eles, é que eu já estou adiantando um pouco, né? Porque na lição de hoje, né, no estudo, a gente vai ver que fala exatamente disso, né? Como é que a gente consegue resolver isso? O espírito pode se cansar, ele vai, ele tem acesso, ele vai, então, mas ele pode se cansar e tudo, porque chega um momento que o espírito cansa, a vingança não leva a nada, então ele desiste, né? Eu Ainda ontem nós fizemos um trabalho mediúnico onde aconteceu exatamente isso. O espírito falou: olha, eu estou cansado, já estou perseguindo ela há tanto tempo, essa pessoa, que eu estou cansado. Eu vou desistir. Mas eu sei que tem mais gente perseguindo ela. Então, eles é problema, mas eu tô fora, né? Então, existe a forma de voltar isso, mas existe essa permissão também da pessoa sofrer esse assédio. Tá? Deu para? Ok? Não ficou claro? Ficou. Tá bom. Claro. Agora eu tenho. Porque às vezes eu falo tanto que às vezes eu me enrolo na minha própria. Né? Pois não. Então, o espírito está desencarnado, ele tem consciência de que a pessoa que está encarnada não tem consciência do que eles fizeram nas vidas passadas, ou eles não importam? Se ele tem razão do ponto de vista dele, ele acha que ele está fingindo, ele está fazendo de esquecido, tal, porque ele não conhece o mecanismo da reencarnação. Às vezes, num diálogo, a gente fala isso, fala: olha, você está batendo nele, mas ninguém sabe que está apanhando. Né? Então, e é uma realidade. Fala, aí,
Alguns falam assim, não, mas ele sabe quando ele dorme, aí ele me vê. Aí então, porque tem isso também. Como o espírito, assim, emancipado, né, fora do corpo, a consciência é outra, né? Tanto que tem gente que tem medo de dormir por causa dos pesadelos e tudo, né? Que na verdade não são pesadelos, são encontros. A complexidade é grande. Agora, existem várias formas de anular isso, né? Tem essa que eu falei, que o espírito se cansa, tem outra que é o trabalho mediúnico, sabe? Intercessão de outros espíritos. E também o próprio trabalho que a pessoa se dedica. À medida que ela vai se dedicando a um trabalho ao bem, ela vai como que tirando acesso dos espíritos. Porque é a questão de afinidade. Se a pessoa fica com pensamentos aí, sabe, de revolta, de sofrimento, e tudo, ele é uma porta aberta para ele. Mas se ele pega e vai atrás de fazer o bem, ajudar o próximo, então aí muda. Ele se afasta, né? Tem chances do espírito ver que a pessoa está melhorando, mudando, enfim, e perdoar. É que não é nem isso, assim, sabe? É que tem tantas variáveis no meio, tantos acontecimentos, que pode ser exatamente isso que você falou. Ele está melhorando. E muitas vezes, quer ver, eu vou dar um exemplo. Durante muitos anos, o Divaldo teve um obsessor. Quero falar sobre isso Uns agora. 40 anos, uns 40 anos. E era assim, ferrenho, e queria que ele se suicidasse, porque assim ele teria jovem, né? Porque aí ele voltaria para o plano espiritual, onde ele teria mais acesso, o espírito teria mais acesso a ele. Então, e ele chegou um momento que ele estava prestes a se suicidar, falando, não aguento mais isso, então eu vou me entregar, né? E ele faça o que ele quiser. Mas aí, espíritos auxiliaram ele para não fazer isso. Porque ele tinha uma meta, ele tinha um trabalho a fazer, a cumprir. O espírito estava pouco ligando se ele tinha uma meta, se ele tinha o que fazer ou não. O que ele queria era vingança. E foi. Até que lá na frente, quando ele teve uma casa onde estava brigando as crianças, que virou mansão no caminho, ele recolheu um bebê, né, uma criança, que era a mãe desse espírito. E aí o espírito falou: agora eu acredito em você. E até então, ele achava que tudo aquilo era fachada, né? O Divaldo estava, sabe, fazendo de conta para poder ludibriar ele, sabe? No entanto, ele. Mas foi só assim, não é assim a história? Tá lembrando, né? É no filme, é. E o filme, ele conta num livro, eu não lembro que livro, que é em palestras, né, ele fala, né? E fala, não, está gravado, né? Então, a obsessão, ela pode ser cortada, mas depende muito de quem está ali. Num trabalho de desobsessão, a gente chama a pessoa, conversa com ela, fala, olha, nós temos, assim, uma porcentagem de influência no seu caso, mas é assim, tipo, 80% é você que é responsável, 20% somos nós. O que que significa? A mudança da pessoa. Que enquanto ela não mudar, por exemplo, uma obsessão por vícios, droga, álcool, que seja tabaco, né? E a pessoa, o espírito, ele vampiriza isso, ele está junto, ele tá buscando, né, essa, isso também junto com o processo de obsessão. Se esses 80% que ele tem na responsabilidade não é se afastar disso, parar de ir nesses lugares onde tenha as paixões, onde tem os vícios, né? Se ele não parar de fazer isso, o espírito vai ter acesso a ele. Lembra que a gente comentou que se ele se dedica ao bem, ele se distancia. Vai havendo assim, um obstáculo para o espírito. Agora, se não tem obstáculo, mas se não tem essa receptividade, acabou.
ele vai ter acesso mesmo. Então, quando que eu estava falando de A nova obsessão, de ter acesso Aos então, vícios. ao vício. então aos vícios, tudo isso. Então depende muito da gente, da nossa postura em relação a isso. A nossa mudança. Divaldo estava mudando, estava trabalhando para isso. Levou tempo, mas ele convenceu o espírito que ele estava fazendo aquilo. Então a gente não trabalha. Ah, sim, os 20 e os 80%. Agora, era isso que eu estava falando. Os 20%, o que que é? É conversar com o espírito, é falar com ele, esclarecer ele. Falar que isso não está levando a nada. Você não está cansado disso ainda? Sabe? De perseguir. E outra, se você conseguir o seu intento, vai voltar a sua vida como era, a vida da sua família, todo o prejuízo que você teve, financeiro, que seja. Ele foi prejudicado. Ele está cobrando uma dívida. Mas não é uma cobrança, não vou dizer justa, mas assim, coerente. Né? Aí a gente sempre dá um exemplo. O exemplo mais, para mim, mais claro, que eu nem sei de onde que veio, se a gente que inventou isso, não, mas pegar uma criança toda suja, cabelo, tudo, né? Tal, roupa, tava na rua, né? A gente traz para dentro de casa, dá um banho, corta as unhas, cabelo, deixa bonitinho, põe uma roupa bonita, o sabonete era perfumado, tudo. Ele tá bonitinho. Aí você vira as costas, ele sai pela porta, a primeira poça que ele vê, ele vai e se atira. Fica sujo assim, 5 minutos depois. Ou nem isso. Assim é 80-20 aí que a gente fala. Depende do comportamento daquele que está fazendo o tratamento. Senão ele não vai ter jeito. É como essa criança. Tira o espírito, conversa com o espírito, mas aí a pessoa sai e pelo pensamento, pelas atitudes, atrai o espírito. Aí vai, conversa de novo, ele fala, ele me chama pela afinidade, né? Ele que me chama. Então, essa é uma preocupação com a gente quando a gente trabalha em processo obsessivo e fala com as pessoas. Nós temos paciente que, nossa, é uma maravilha, a pessoa sabe, ela foi descoberta, os espíritos vão querer atingir ela e ela está no caminho do bem. É uma resposta muito rápida, porque ela está no processo de melhoria. O ambiente da nossa casa, quando muda, sabe? Preces, evangelho no lar, a postura nossa. Tem gente que não muda nada, sai daqui, vixe, continua pensando coisa dos outros, falando palavrões, ofendendo, fica, sabe, atrai os espíritos que são afins. Né? E vamos lá. Então, olha, tem o débito do espírito, né? Com outro exemplo que a gente deu, seja nessa vida, seja em outra, tem a atração de um pelo outro. Olha só, nossas imperfeições atraem para junto de nós espíritos com idênticas imperfeições, vícios, falhas morais, tais como alcoolismo, maledicência, ambição, crueldade, sexualismo exacerbado, etc. Que é isso que a gente falou. Então, nós somos o ímã de atrair espíritos. E muitos descobrem a gente pela atitude que ele tem. Aí se afiniza, vem, opa, mas era quem eu estava procurando. Porque imagine quantos bilhões de pessoas não tem no mundo. Cá entre nós, não é tão fácil achar. Dá para a gente se esconder, mas a gente não se esconde, a gente se expõe através dos sentimentos. E aí, por afinidade, pela mesma vibração, todos aqueles que já tiveram alguma experiência com a gente, vêm e nos encontram. Isso serve também para espíritos bons. A gente está trabalhando, fazendo bem, tudo, atrai aqueles que, puxa, que bom ver o meu amigo aí trabalhando no bem, éramos tão amigos, tão... É essa afinidade, essa sintonia, porque é muito espírito. Só de encarnado tem 8 bilhões aqui. Facinho a gente consegue se esconder. Muitos vêm, inclusive, num processo obsessivo muito grande,
E para que possa atenuar isso, vem num corpo, que é um verdadeiro vegetal, como se ficasse escondido. Ele precisa ter uma experiência reencarnatória, mas ele precisa estar escondido, senão os espíritos não dão trégua. E aí ele não aproveita a experiência dele. Então vem, e aí fica revoltado, né, tudo, mas quando desencarna, quando cai a ficha, ele fala, poxa, aquilo era para o meu bem, não tinha percebido isso. Bom, já falei para vocês do livro que uma amiga está, não sei se eu falei para todo mundo, está escrevendo. Na verdade, já está escrito o livro. É um livro que são de cartas psicografadas, são experiências de espíritos, né, que tiveram aqui na Terra e em função de como eles viveram fazendo mal e tudo, aí eles tinham, aí fala da, quando voltou para o plano espiritual, a cobrança que eles tiveram, e depois uma outra encarnação de muito sofrimento, muita dor. É muito bonito, tocante em alguns momentos, muito, mas também tem cartas de assim, motivação, esclarecimento. Acho que vocês vão gostar. Vamos ver se vai sair logo. Tomara que saia. Então tem, olha, tem as nossas imperfeições, tem afinidade fluídica, saúde. Agora, o que prende realmente junto a nós o obsessor não é propriamente a afinidade fluídica, mas sim a moral. O nosso comportamento acaba não permitindo que ele se aproxime da gente e permaneça com a gente, que é moral, né? Agora, quanto ao seu agente, né? Então, como é que funciona? Então, tem desencarnado, sobreencarnado. Esse é o mais comum. Pelo menos que a gente fala, desobsessão. Já lembra de espírito que está obsidiando um encarnado. Mas tem também de encarnado obsidiando desencarnado. Mas como é que pode isso? É, eu, por exemplo, desencarna o meu filho. E eu fico naquele processo de dor e de chamar ele e eu não aguento viver sem a presença dele. Eu quero que ele venha, eu quero que ele esteja comigo e tal. Vou lá no cemitério, durmo em cima do túmulo, sabe? Não consigo assim, me desapegar dele. Eu estou obsidiando ele, ele não tem sossego lá. Ele está no processo, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de hospital. Não consegue, porque o meu pensamento, o meu sentimento está atraindo ele. Saudade é possível e deve ter, porque quando a gente ama alguém, tem saudade. Mas não essa doença, essa obsessão de querer ele junto de mim. Certo? Então, esse é de encarnado para desencarnado. Então, olha, a gente pode ser obsessor de alguém. Que mais? Tem obsessão mútua, né? Então, lado a lado, os dois estão ali, né? Que um não larga do outro, né? É, então, essa ação é mental, é fluídica. Então, a pessoa não se desliga de outra, sejam encarnados, sejam desencarnados. Então, está um obsidiando o outro. Autoobsessão é quando a gente tem esse processo, ele desenvolve esse processo para a gente não. Pode isso? Pode. O mundo todo já não tem mais importância. Eu estou aqui nesse processo, não é nem luta, né? É essa disfunção vivendo isso e eu estou me alimentando disso, né? Esse processo. É uma doença, autoobsessão. Agora, quanto aos graus, então tem obsessão simples, que a pessoa, sabe, percebe que com uma prece resolve, né? Com passe resolve. Então, é uma obsessão simples, que às vezes o espírito tem, sabe, só afinidade e vai e quer tirar dele aquilo que ele precisa. Então, ele se aproxima e fica. Então, não precisa ser alguém querendo o mal do outro, mas sua presença ali está prejudicando. Aí depois tem a fascinação. A fascinação, a pessoa não percebe que está sendo obsidiada. Isso acontece muito com médicos.
que acha que está dando comunicações elevadíssimas. E quando qualquer um vê, fala, nossa, quanta besteira, né? E a pessoa está achando que está abafando. Então, essa é a fascinação. Já a subjugação é quando o espírito ele já domina até fisicamente o encarnado. Todos conhecem a história de Nabucodonosor, que ficou 7 anos achando que era um animal, pastava, era um rei, e ele agia dessa maneira. Então, na subjugação, o encarnado ele quer sair disso. Ele sabe que está agindo errado, mas ele não consegue, porque a vontade do espírito, o domínio do espírito é superior à vontade dele. Então, o Kardec tem um caso que ele conta na Revista Espírita, que tinha uma pessoa que ele não podia ver uma mulher que ele já ajoelhava e pedia ela em casamento. Era, assim, e ó, como tem bastante mulher no mundo, ele pedia todo mundo em casamento. E ele sabia que ele fazia aquilo lá, que não estava correto. Aquela atitude não era correta, mas ele fazia isso sem que ele pudesse dominar. Então era um sofrimento para ele. E o espírito era isso que ele queria, que ele caísse no ridículo. Então a perseguição dele era essa, de fazer ele cair no ridículo junto às pessoas, na sociedade e tudo. Então, viu uma pessoa, imagina, vem aqui ver a França aqui, ajoelhava já e você quer casar comigo? Caía no ridículo, porque imagina uma pessoa sem saber o que é aquilo, né? Um processo obsessivo, é maluco, chama a polícia, faz alguma coisa. O marido vai e bate, sei lá, faz qualquer negócio. Né? Então, esse é o. Agora, aqui ele vai falando, né? Como se cura a obsessão? Então, primeiro, do encarnado, renovando-se moralmente, exercitando a prática do bem. Isso facilita muito o processo de desobsessão, seja com a ajuda de um grupo mediúnico ou não. Sabe quando o espírito vai perdendo acesso, vai se distanciando da vítima dele, né? Nesse caso, é uma vítima? Outra coisa, outra maneira, né? Né? Do desencarnado, né? Que ele se desanima, que era o que a gente falou. E num processo que a gente está conversando com o espírito, é muito comum isso. Falar, realmente está, eu já não aguento mais, já está me cansando, não tenho paz. Porque a vingança não traz resultado. O amor traz, mas a vingança não. Fazer mal para alguém não traz nada assim que venha preencher. E muitas vezes a gente pergunta, fala, tá, qual que é o tamanho da sua vingança? Quando é que você vai se sentir satisfeito? Ele não sabe, porque não tem. Não, quando ele tiver sabe, um trapo no chão, tal, eu vou estar feliz. Né? Sim, mas e quando é que e depois, o que vai acontecer? Ele não sabe. Então a gente conversa com ele, fala, olha, você não vai se livrar nunca dele. Você vai ficar perto de quem você gosta para quem você não gosta para a eternidade. É muito melhor ficar perto de quem você gosta. E nesse momento sempre aparece alguém que é familiar a ele, que é amigo dele, que ele gosta, que ele confia. Então a gente faz uma troca. Ah, por que você não vai com ele? Deixa que a natureza cuida dele, as leis de Deus cuidam dele. Ele vai passar pelo processo de recuperação, sabe, de acerto de contas com ele mesmo, porque ele sabe que ele fez coisa errada. Então ele vai resolver isso. Não precisa você ser o agente, né, da justiça, porque você não sabe a medida. A sua justiça agora. E outra, está agindo exatamente como ele. O que ele te fez, está fazendo agora. Está dando margem até para que ele depois queira revidar contra você. Então não vai ter fim nunca. Uma hora um persegue, outra é perseguido, outra hora inverte. E depois inverte de novo. E como a gente não morre, morre o corpo, vai ficar para a eternidade. Não dá para viver assim. A vida não é isso. Então, no trabalho
de conversa, de diálogo, é isso que a gente busca apresentar para o espírito. É perda de tempo, perda de energia, e não leva a nada. Então, de terceiros, né? Que a gente pode pedir ajuda para terceiros, né? Então, esclarecimento, que é isso que a gente falou, né? Preces. A gente tem um livro de vibrações, a gente faz preces pelas pessoas. Estão precisando de ajuda, a gente está ali, né? Mas precisa também da ajuda daqueles 80%. A gente se modificou, né? Tem um amigo que ele, sempre ele sabia que eu ia para o centro, ou ele ligava, ou, né? Até convidava ele e tal. Ele falou, não, não posso ir, não, não sei o que, reza por mim, né? Eu terceirizava, né? Reza por mim. Bom, a gente reza, não tem problema. Aí ele, o que que ele faz? Né? Tem que ter a sua parte, né, também. Mas, claro, claro que sim. Seu com alguém perto, que dizia, reza por mim, reza por mim, reza por mim. Até que a mãe dessa pessoa virou para essa pessoa e disse, já tentou você rezar? Aí depois passou um tempo. Aí a pessoa se deu conta que ela estava tão no poço, e se sentia tão inferior, que nem rezar pensava que tinha não é nem merecimento, ou coragem, ou Uma entendeu como é que iniciativa, está tão né? em Então, volta da dor. Sabe quando você tem uma dor muito grande? Vocês dizem que o corpo só pode sentir uma dor, isso é ciência. Não é, não sou eu dizendo, não. Só pode sentir uma dor na vez. Então, às vezes, você está tão em uma que esse dedo dói, que o outro está com infecção e você não está nem se dando conta. É verdade. Então, é isso que às vezes quando a pessoa transfere, né? Tá, transfere então, né? para um lugar, e às vezes tem outro que está até maior o problema e não sente. Então, quando eles dizem prece, eu sempre vou lembrar dessa historinha, essa história, da minha vida. Foi a minha vez de dizer, a gente não pode tirar, underestimar, tirar a ideia da prece. Às vezes, de tanto essa pessoa rezar por essa outra, a gente acha que influenciou. Aí ela pensa, eu também posso. Não pensar. É impressionante. Então, Isso é uma ação de caridade para com as pessoas, sabe? Fazer a prece. Eu dei o exemplo do amigo lá, tá, mas ele deixou de fazer a prece, mas ele precisava fazer por ele também, né? Não adianta a gente. Não Todo tem, mundo faz a sua parte, né? Todos claro, nós claro. temos E essa parte. outra, tem momento que a gente fala assim: olha, não sou merecedor. Tudo bem, ainda que não seja, mas tem uma coisa que está acima do merecimento, que é a misericórdia de Deus, de Jesus. Então passa por cima do merecimento. Misericórdia. Tem gente que fala, não, eu não sou merecedor. Tudo bem, você não é merecedor, né, da bondade, assim, do resultado positivo, mas você é merecedor da misericórdia. Por misericórdia, você recebe. Eu não tenho merecimento, mas a misericórdia está agindo. Então, pronto, vamos nos contentar com isso, acreditar nisso, porque é uma realidade. Porque senão a gente não estava aqui. Depois de tudo que a gente fez, ainda bem que a gente esquece, né? E tá aí, olha, saudável, família, amigos, emprego. No nosso caso aqui, viver nesse país que oferece tantas oportunidades. É misericórdia isso aí. Mas só assim para dar chance para a gente ir atrás do prejuízo. E a gente faz o bem, a gente ajuda os outros, e pronto, tá pagando. Não é aquele negócio que o amor cobre a multidão de pecados? É isso, a gente vai fazendo por merecer cada vez mais. Sai da misericórdia e entra no merecimento, né? Aí tudo bem. Olha que troca boa. Mas depende da gente, né? Passes e vibrações é outra maneira. Aí a gente traz o obsessor com a gente para o centro. Aí tem uma palestra. E fala do amor, fala do bem, fala de tantas coisas elevadas. O obsessor está aprendendo também. Aí ele vai, pô, estou vendo que a minha vítima aí tá procurando o melhor, né? Então, e contamina até ele, contagia até ele, né?
com isso. E aí cai nesse negócio, né? Cansa, muda. Então, passes e vibrações ajudam, né? Então, agora vem o trabalho doutrinário e mediúnico, que a gente fala, que é a desobsessão. Então, os trabalhos, o centro, ele tem que ter, na minha opinião, e sei que na opinião de muita gente, tem que ter um trabalho de desobsessão, porque ele está ajudando muitas pessoas. Quando você trabalha a benefício de um espírito, muitos são auxiliados, não só espíritos, mas também os encarnados. Às vezes, famílias inteiras, né? Às vezes, comunidades inteiras. Mas pode, um trabalho tão pequeno aqui, escondidinho, tá? Pode, porque o poder de atuação de um espírito pode ser muito maior do que a gente imagina, muito grande, porque ele tem verdadeiras hordas que trabalham para ele. Ele pega, organiza tudo aquilo lá e consegue atuar. Então, realmente, então isso era a obsessão que a gente tinha para falar hoje, a primeira parte. Depois nós temos as outras. Ah, mas ainda tem mais coisa que tem, senão eu não dividiria em dois, tá bom? Então, esse era o nosso trabalho, nosso recado, e a gente vai finalizando aqui. Muito obrigado por ter chegado até esse ponto aí do estudo. E até o próximo.